Vereadores de Porto Alegre se reuniu para receber denúncias de abusos nos abrigos da Fundação de Assistência Social e Cidadania, a FASC. São casos de negligência, violação sexual e até relatos de tortura. O assunto está longe de ser novidade. Reportagens de TV e defensores dos direitos humanos já vêm denunciando a situação precária dos abrigos há meses. Por que, então, até agora, tão pouco foi feito para proteger essas crianças e adolescentes? Este é o assunto do Conexão RS de hoje. Estão aqui conosco a consultora de políticas públicas, Ariane Leitão, que também é ex-secretária estadual de políticas para as mulheres, e a representante da FASC, a psicóloga de referência, Madalena Maggi Lumertz. Sejam bem-vindas. Obrigada. Boa tarde. Ariane, na semana passada nós tivemos, então, as denúncias na comissão da Câmara. Quais são os tipos de relatos que são cometidos, de abusos cometidos na FASC? Pelo Coletivo Feminino Plural, que é onde nós recebemos as denúncias, hoje eu milito na ONG Coletivo Feminino Plural, é uma ONG que trabalha a questão do feminismo e também de políticas públicas para mulheres e meninas. Pelo coletivo, então, nós recebemos duas denúncias. A primeira denúncia versava especialmente em relação a violações em relação às meninas, exploração sexual de meninas que estavam acolhidas, ou seja, saíam de dentro dos abrigos com a conivência da direção e da gerência para serem vítimas de exploração sexual, abuso sexual de meninas e também violações sobre os mais diversos aspectos, né? Essa foi a primeira denúncia que nós recebemos. Locais insalubres para as crianças ficarem, comida vencida, alimentação vencida. Essa foi a primeira denúncia. A segunda denúncia que nós recebemos, ela também versava sobre meninos e ela era maior, né? Tratava sobre abrigos Sabiá 2, Sabiá 1, Quero Quero, João de Barro, todos os abrigos que têm um trabalho, vamos dizer assim, uma administração colegiada entre a FASC e a Mitra, a Arquidiocese de Porto Alegre, né, que também nos causa estranheza e preocupação, porque as denúncias vêm sempre dos mesmos abrigos, são reincidentes os abrigos, né, e a gente não vê nenhuma alternativa, nenhuma medida mais eficaz do poder público para resolver. Esta segunda, então, denúncia tratava também sobre questões, sobre espaços insalubres para os abrigados, para os acolhidos, violação sexual de meninos também, meninas e meninos, e especialmente um tratamento, espancamento e um tratamento de distanciamento da realidade, de fora daqueles espaços ali dos abrigos. Não sei se eu estou me fazendo entender. Ou seja, as crianças e os adolescentes ficavam numa situação de confinamento. Isto viola todos os tratados nacionais e internacionais ligados à questão de direitos humanos e também a garantia de direitos das crianças e adolescentes, viola o ECA, viola as normas técnicas que existem para os abrigos, para os espaços de atendimento às crianças, e a gente recebeu com preocupação e estranheza, procuramos então a Câmara de Vereadores, a Comissão de Saúde, por tratar destas questões assustadoras de espaços sem nenhuma condição para receber crianças, do ponto de vista de limpeza, até denúncias de ratos e baratas nas alimentações nós recebemos. E também a Comissão de Direitos Humanos por tratar, por óbvio, de violação aos direitos de crianças e adolescentes que o Estado deveria estar tratando como prioridade. Assim diz a lei, o recurso público deveria estar sendo executado como prioridade para crianças e adolescentes, e o que a gente percebe é que não é esta a realidade hoje nos abrigos administrados pela FASC no município de Porto Alegre. Bom, Madalena, na condição de psicóloga, a senhora já tinha ouvido esses relatos, como a FASC está lidando com essas denúncias? Boa noite. Eu queria, primeiro, em nome do presidente da Fundação, no Marcelo Soares, agradecer o espaço de estar compondo, seja com outros órgãos, com a mídia, de estar podendo trazer, mesmo que o assunto seja desagradável, tratar de denúncias, enfim, é sempre muito chato, eu já vou responder sobre essas coisas. Mas eu acho muito importante que a gente esteja podendo compor publicamente com a sociedade civil e com as demais políticas e pessoas
esse assunto tão importante que é a assistência social, né? Em relação às denúncias, eu acho muito importante assim a gente poder entender como que a gente procede no caso de uma denúncia, né? Sempre que existe uma situação de denúncia, a primeira coisa que a FASC, que é o órgão responsável por estar no acolhimento institucional de criança e adolescente, protegendo essas crianças e esses adolescentes, e a gente admite que as condições não são as melhores ou as ideais, vamos dizer assim, porém existe todo um cuidado justamente no sentido da proteção e não da desproteção. Então, junto ao Poder Judiciário, inclusive a promotora Sinara Dutra, que tem sido uma super parceira, porque não há problema nenhum em apontar eventualidades falhas, porque assim a gente pode olhar para isso e juntos construir uma solução. Então, a gente tem, quando a gente recebe uma denúncia, por exemplo, a gente tem uma situação onde um educador é acusado de fazer ou provocar maus tratos com uma criança. A primeira decisão da FASC é solicitar o afastamento dessa pessoa. Veja bem, a gente não está condenando esse educador, por exemplo, até porque quem vai julgar se ele é inocente ou culpado é o Poder Judiciário, né? Mas a gente vai estar solicitando o afastamento para a segurança das crianças, no caso dele ser culpado, e para a segurança dele mesmo, se ele for inocente, proteção, né? Então, a gente vai estar compondo com o Ministério Público, o juizado, enfim, tudo o que a gente precisar fazer para garantir que as crianças estejam numa situação de proteção. Em relação aos recursos, realmente a gente tem pleiteado e tem assim uma prospecção. Eu até queria aproveitar assim a oportunidade para poder estar colocando que a gente está num momento institucional muito importante, porque na pirâmide da assistência social a gente tem a rede básica e a especial de média e alta, né? E a gente tem na alta complexidade, como o próprio nome já diz, o acolhimento institucional, seja de criança, de adolescente, de idoso ou de adulto. E se a gente fosse elencar entre criança, adolescente, idoso e adulto, claro, nenhum é mais ou menos importante que o outro, mas é óbvio que a criança e o adolescente merecem esse destaque. Então, sabedores disso, e nesse momento, aliás, não só deste momento, eu estou na FASC desde 2009, mas nesse momento em principal a gente tem colocado como prioridade total na Fundação o investimento no acolhimento institucional. Nós temos 68 equipamentos de acolhimento institucional de crianças e adolescentes em Porto Alegre, sendo 12 próprios dos municípios, e são onde nós temos nossos maiores problemas, porque a gente sabe, o nosso país, o nosso estado, o nosso município passa por muitas dificuldades, né? A gente tem, assim, a assistência social, veja bem, ela faz uma assistência à sociedade, a sociedade que precisa de assistência, né? Está na Constituição. A gente tem, dentro da assistência, seja um acompanhamento familiar, seja uma criança acolhida, um idoso acolhido, a gente tem o resultado do que uma sociedade, de certa forma, adoeceu, não deu certo. Quando a educação, quando a prevenção para o crack e para a droga, para aquela mãe que ficou craqueira na sinaleira, abandonou o filho, que acabou no abrigo, que está superlotado porque o município também não tem recurso, ou porque o judiciário, enfim, também não deu conta de nos ajudar, e existem ótimas intenções em todos os lugares, mas a gente sabe que existe uma deficiência de recursos, tanto no próprio judiciário. Inclusive a promotora Sinara ontem estava num evento que eu estava participando sobre adoção, e a gente estava justamente conversando sobre isso, assim, no sentido de que, como também no Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria Pública, nos órgãos de garantia dos direitos dessas crianças e adolescentes, também estão faltando juízes, promotores, técnicos, assistentes sociais. Ou seja, cumprir a lei. Meninas, peço perdão e peço a gentileza de a gente fazer um rápido intervalo para atender justamente a promotora Sinara Dutra, que está por telefone, que vai falar com a gente agora nesse momento, já agradecendo a disponibilidade dela, a promotora da Infância e Juventude de Porto Alegre. Boa tarde, promotora, tudo bem? Boa tarde. Eu queria agradecer a oportunidade de poder esclarecer tudo que diga como acolhimento. Muito bem. Promotora, como é que o Ministério Público vem atuando nesses casos de abuso nos abrigos da capital? De imediato é feito contato com a FASC, a SPE, a conveniada, a ONG, responsável pelo espaço de acolhimento. Nós instauramos implicância e apuramos a responsabilidade administrativa, fazemos o encaminhamento criminal, né? Mas o que é importante
de imediato, o abusador é afastado. De regra, é afastado administrativamente. Mas, quando não acontece, ingressamos judicialmente com ação para fazer esse afastamento. Então, estamos atentos, temos interesse em saber o que acontece dentro da casa de acolhimento e das pautas do dia, abrir as casas de acolhimento, porque nós temos que conhecer o que acontece lá dentro, conhecer o bom trabalho que é feito dentro das casas de acolhimento e aprimorar aqueles que não estão contentos, tá? Então, toda e qualquer violência que eventualmente aconteça nas casas são apurados, tá? E nós temos os encaminhamentos também de ordem civil. Eu tenho ingressado com pedidos de indenização quando eventual direito da criança e adolescente é violada. Muito bem, eu quero agradecer a disponibilidade da promotora em nos atender e tenha uma boa tarde e uma excelente noite. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade e estou sempre à disposição para colaborar. Um abraço a todas. Obrigado, promotora. Eu tinha mais uma dúvida. O que acontece quando os casos de abuso acontecem por parte dos adolescentes que estão lá dentro com outros adolescentes e crianças? Que bom que tu perguntaste, porque isso é no imaginário das pessoas. Vejam bem, todas as crianças e adolescentes que estão lá dentro, eles estão sob a guarda do Estado. E seja quem pratica ou quem é vítima ou não, enfim, também a gente tem que pensar que a gente está falando de criança e adolescente, né? Então, o procedimento básico é, primeiro, fazer uma oitiva, uma escuta, uma investigação com essas próprias crianças, com os educadores, tentar entender o que aconteceu. Mas não fica aí, né? Porque a gente tem toda uma retaguarda que a população do senso comum acaba desconhecendo. O Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas tem dentro dele o Centro de Referência Infanto-Juvenil, que é o CRAI, que a gente chama, onde tem uma equipe com psicólogos, psiquiatras, médicos, assistentes sociais, enfim. Então, a gente conduz as crianças envolvidas, crianças ou jovens envolvidos nessa situação tão delicada interna, para poder estar conversando, se for necessário até fazer exames, enfim, e a gente poder entender melhor o que aconteceu, se aconteceu, como é que foi, e a gente poder estar garantindo a segurança de todos os acolhidos, né? Claro, às vezes, algumas medidas práticas para evitar maiores conflitos, a gente tem que, de repente, mudar, né, uma criança de abrigo para a segurança de outras, enfim. Bom, mas a gente é o setor responsável por não estar segregando, mas estar acolhendo e garantindo os direitos de todos. Bom, a partir daí, dessa posta a situação, as denúncias, o que vai acontecer? É que, na verdade, o que a gente percebe, assim, obviamente respeitando aqui a presença da psicóloga que representa a FASC, o que nós percebemos é que é um jogo de empurra que está acontecendo hoje na cidade de Porto Alegre. Né? A FASC diz que faz a sua parte, o Judiciário diz que faz a sua parte, o Ministério Público realmente, de todos os entes envolvidos, é o que mais se movimenta nesse aspecto de cobrar a responsabilização, é o papel deles do ponto de vista legal, mas o que a gente percebe é que o problema ele não é tratado na raiz. O problema dentro dos abrigos não são os educadores. Os educadores são mal treinados, não existe sequer uma profissão para regulamentar essas pessoas que estão dentro dos abrigos, tratando, atendendo essas crianças. São pessoas que trabalham de forma excessiva, em jornadas extremamente longas. Né? E o que a gente percebe é que os educadores são responsabilizados por um problema de gestão, por um problema de concepção de política pública. Eu trouxe aqui para vocês as normas técnicas que existem para a brigada institucional no Brasil desde 2009. Porto Alegre não cumpre essas normas técnicas. Nós temos apenas abrigos e casas-lares. Nós não temos famílias acolhedoras atendendo crianças. A questão da adoção está extremamente atrasada, tanto em Porto Alegre como no Rio Grande do Sul. A própria promotora, na reunião que nós fizemos na Câmara de Vereadores, nos disse que no ano passado apenas 40 crianças foram adotadas. Ou seja, existe um descumprimento legal também por parte do Judiciário que não reserva orçamento e equipe técnica qualificada para fazer com que os processos de adoção andem. Então, assim, é um problema complexo, né? Mas que precisa ser resolvido, na minha avaliação, do ponto de vista inicial, que é a questão dos abrigos. Por que as crianças são vítimas de violação? Por que as equipes técnicas não são alteradas? Por que os diretores não são mudados? Por que os gerentes não são mudados?
né? Porque esses permanecem no mesmo lugar se tem denúncias em relação a eles, só os educadores são mudados, ou seja, e a equipe que tem capacidade, que tem responsabilidade de gestão dentro desses espaços, né, de conhecimento técnico, não é mudada. Essas são as informações que a gente recebe. O caso do João de Barro, que é um dos abrigos que mais recebe denúncias, que tem adolescentes, há mais de 5 anos, desde 2008, o Ministério Público discute com a FASC para mudar de lugar, porque é na frente de um espaço de tráfico. Sim. Como que adolescentes vão ficar ali? Eu quero entender a questão, sabe, porque pelo que eu estou percebendo... A gente não vê nenhuma ação efetiva da Prefeitura de Porto Alegre para resolver o problema dessas crianças. São dois problemas, pelo que eu estou entendendo. Nem de cumprimento legal. Vamos ver, cada uma pode expor a sua perspectiva sobre esses problemas. Teríamos, então, um problema de descaso ou um problema de falta de estrutura? Os dois estão acontecendo ao mesmo tempo? 5 milhões de reais o presidente disse que tinha para aplicar no reordenamento dos abrigos. Ele disse isso num grande veículo de comunicação do Estado. 5 milhões de reais. Acho que não são poucos valores. Eu gostaria de colocar algumas coisas. Na verdade, muita coisa está sendo feita, né? Por ano, a FASC investe 37 milhões nos nossos abrigos. Mas a gente tem muito ainda para fazer, Ariane, tu tem razão. E aí a gente tem acontecendo, não é para amanhã, hoje está acontecendo, por exemplo, o reordenamento dos abrigos próprios do município. Então, hoje em dia, uma coordenação, ela cuida de 3 casas, ela vai passar a cuidar de uma. A gente tem uma dupla de técnicos, psicólogo, assistente social para cada 3 casas. Cada casa vai ter. Também, e assim vai, enfermagem, oficineiros, educadores sociais, profissionais de educação física, enfim. Existe todo um trabalho, um reordenamento institucional também da FASC, unindo a Proteção Social Especial, que faz o acompanhamento de família no território, com os acolhidos, sejam crianças ou adolescentes, para a gente poder estar trabalhando o principal do acolhimento, que é o retorno familiar, ou se seja com o judiciário, a adoção. Que as crianças estão crescendo nos abrigos, se já houver doutora? a destituição, então a adoção. Inclusive, a gente também está fazendo assim, uma articulação, porque eu discordo um pouco, Ariane, eu acho que as coisas, na verdade, estão se concatenando agora. Com a crise, vamos dizer assim, no acolhimento de crianças e adolescentes estar tão nítido e evidente, a gente está conseguindo compor com as demais políticas públicas. Por exemplo, a gente está organizando a discussão de casos em rede, que já acontece no território, mas não do acolhimento, muito mais da rede básica e média. A gente está com essa proposta de, junto com a educação, que tem tudo a ver, com a saúde, principalmente a mental, né, que faz uma diferença muito grande no não acolhimento, se ela estiver sendo bem executada no território, com a segurança, e a gente pode falar da Guarda Municipal preparada, com uma prática restaurativa e não agressiva, para não acontecer... Estão algemando as crianças dentro dos abrigos, foi os vídeos que foi circulado. Para não acontecer o que aconteceu, né? E eu acho que é importante citar que, inclusive, de pronto, essa profissional foi afastada, que não pôde parar esse movimento, né? Então, a gente tem que poder estar compondo com Brigada Militar, Guarda Municipal, sim, mas preparando-os, capacitando-os, pegando os profissionais, a gente fazer esse exercício de uma forma que venha a agregar e não a destruir ou vitimizar ainda mais as nossas crianças. Mas, para concluir... Infelizmente, Madalena, nós temos só 2 minutos. Tá realmente, a Helena falou, é um tema assunto muito complexo e é um assunto importantíssimo, porque nós estamos lidando com crianças e adolescentes, são o futuro do nosso país. Que são prioridade na Constituição e no ECA. Eu acho que todos nós não vamos discutir isso, né? Isso é indiscutível. Agora, como isso está sendo feito... Mas é que o poder público tem a obrigação de aplicar a lei. Sem dúvida. Não é isso que a gente tem Agora, visto resta em saber relação ao orçamento público, as questões são de meramente estrutura, se há um caso de descumprimento social, ou descaso. É social e é anterior ao acolhimento. Sim. Sem dúvida. O problema não começa no abrigo, ele começa antes com a falta de segurança, educação, saúde, etc. E a gente está providenciando, Ariane, acho importante dar esse retorno, assim, que a Quero Quero já tem um endereço novo, esse contrato já foi assinado, a mudança em breve. O abrigo Sabiá 1, que era um caso também bem delicado, está com a mudança marcada para a semana que vem. Bom, meninas, como eu disse, o tempo está escasso, mas
Vou parar aqui com esta boa notícia que Ok. temos e passando para a Ariane, apenas uma consideração final para que a gente possa Bem, primeiro eu gostaria de agradecer também o convite, a oportunidade. Esse é um tema complexo, é um tema que a gente vai continuar militando, o Coletivo Feminino Plural vai continuar fazendo mobilizações e buscando respostas e ações efetivas para a resolução dos problemas das crianças, vinculada à questão dos abrigos, e que se os retornos não forem positivos, na nossa avaliação, nós vamos procurar também organismos nacionais e internacionais para denunciarmos o que acontece em Porto Alegre. Não é mais possível que nós vejamos esse tipo de violação aos direitos humanos de crianças e adolescentes que o Estado deveria proteger e, ao contrário, viola. Quero agradecer a Obrigada. participação da Ariane e também da Madalena e que essas boas notícias Obrigada, que trouxeste Madalena. no final possam se multiplicar a partir de agora.